Fala pessoal, muito boa noite. Vamos chegando para a primeira live do canal Entendimento Criminal. Vou aguardar alguns minutos enquanto algumas pessoas estão entrando aqui na live. Pessoal chegando aí, o pessoal do Grupo Criminal Máximo, um grupo criado por mim para elevar a advocacia no Brasil inteiro. Então seja bem-vindo Nicole, Guilherme, Dayana. Pessoal, vamos esperar alguns minutos porque essa live seria realizada no YouTube, mas por algumas peripécias, problema de internet, problema técnico, a gente migrou aqui para o Periscope. Então vamos aguardar alguns minutos para que o pessoal possa entrar, possa ser notificado e a gente começar. Eu vou me apresentar para todos vocês. Então vamos aguardar alguns minutinhos. Se você quiser clicar nessa setinha que tem aqui embaixo e mandar no grupo para ajudar o pessoal a encontrar aqui no Periscope, por favor me ajude. Nós vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre uma visão crítica da prisão preventiva. Vou expor para vocês algumas das teses que são poucas usadas ou que talvez nunca foram usadas por advogados. Beleza? Boa noite, João. Pessoal entrando. Vamos aguardar só um minutinho que eu vou me apresentar para todo mundo saber quem é o Paulo, o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que tem algumas notificações que o pessoal do grupo não está achando. Então, se alguém puder ajudar, mandar com a setinha lá no grupo, eu vou aguardar alguns minutinhos, peço paciência de todos vocês para a gente começar. Vamos lá, pessoal. Se alguém puder ir no grupo e ajudar o André Câmara, eu estou vendo. Ah lá, o João Vitor. Valeu, João Vitor. Valeu. Obrigado. Eu vi que o João Vitor saiu, foi ajudar alguém no grupo. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho que a gente já vai começar. Se você quiser clicar nos coraçõezinhos. Durante a live, se tiver alguma dúvida, você pode me mandar aqui o comentário. Eu vou procurar responder a dúvida de todo mundo. Vamos lá. Mesquita, obrigado, muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Só um minutinho e já vamos começar. Pessoal, vamos começar então. Tô vendo aqui que o pessoal já entrou. Essa live depois eu vou procurar ver se eu mando ela para todo mundo no grupo. Então é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Tadeu Rezende. Eu sou o criador de uma página no Instagram, aliás agora duas. A primeira muito conhecida, que é o Penal em Dicas, uma das maiores páginas, quiçá a maior página de direito penal do Brasil. E agora eu criei o Entendimento Criminal, que é uma página onde eu vou falar mais para advogados e advogadas sobre teses inéditas, teses já existentes que podem ser vistas de um ponto de vista diferente, que pode te ajudar na sua advocacia, numa melhor análise das suas petições, habeas corpus e etc. Eu atuei durante 6 anos como assessor de juiz em uma vara criminal, realizei mais de 1000 audiências, eu acho que foram 1048. Esse ano a gente migrou de vara, estamos trabalhando agora numa vara civil. E nesses 6 anos, nessa prática criminal, eu pude ver que algumas teses eram melhor analisadas, outras não. Algumas os juízes deferiam, outras não. O porquê indeferiam, o porquê deferiam. Tive muito contato e ainda tenho com membros do Ministério Público. E essa bagagem eu quero compartilhar com todos vocês para a gente elevar o nível da advocacia criminal que passa por momentos de instabilidade, muita gente sem técnica, muita gente perdido nas teses. Então eu quero compartilhar com vocês essa bagagem. E o grupo no WhatsApp, o Criminal Master, ele vai servir para a gente trocar experiências, para fazer parcerias, network. Então assim, é um grupo que não foi criado por acaso. É um grupo onde nós vamos pautar pela qualidade em vez da quantidade. Entenderam? E vamos seguindo. Aliás, eu tenho que, antes de seguir com o nosso tema da live, que é prisão preventiva, uma tese inédita e uma visão crítica, eu queria falar com vocês o seguinte: eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer peça prática. Se você está procurando isso aqui, não é o seu lugar. Eu vou falar sobre teses, vou usar uma linguagem simples, porque de linguagens difíceis as doutrinas estão cheias. Ninguém, nem o magistrado, nem promotor, nem advogados querem mais essas palavras complexas. Então a nossa linguagem aqui vai ser bem simples. Eu quero que você entenda
Eu quero que você entenda o porquê de usar aquela tese. Eu quero que você entenda como aquela tese pode ser aplicada à sua peça, de uma forma mais simples. Então, vamos falar de uma forma simples e bastante didática. Para o pessoal que chegou agora, meu nome é Paulo Tadeu Rezende, criador do Penal em Dicas e do Entendimento Criminal. Fui assessor de juiz criminal por 6 anos e essa experiência que eu adquiri eu vou compartilhar com vocês aqui no canal Entendimento Criminal e no nosso grupo privado. Então vamos seguindo, pessoal. O canal ele foi criado para a gente falar sobre algumas teses inéditas e outras não. Eu vou falar para vocês hoje sobre a prisão preventiva e o reconhecimento da ineficiência dos órgãos de controle do Estado. O que seria essa ineficiência, Paulo? Antes de entrar na ineficiência em si, vamos falar um pouco sobre como começa essa prisão. A prisão ela acontece primeiramente, a prisão em flagrante. O que acontece depois da prisão em flagrante? A autoridade policial ela remete para o juízo auto de prisão em flagrante e lá, com esse laudo em mãos, o juiz ele vai analisar a legalidade dessa prisão, se é caso de relaxamento de prisão, liberdade provisória ou conversão preventiva. Se ele optar por a conversão da prisão em preventiva, aí ele vai ter que usar alguns fundamentos, os quais eu vou falar com vocês e nós vamos debater. Primeiramente, o que é a prisão preventiva, pessoal? Doutores e doutoras, prisão preventiva nada mais é do que um instrumento que ajuda no caminhar do processo. Muitos magistrados entendem a prisão preventiva como outras coisas, como uma forma de fazer justiça, acalmar o clamor público, mas não. A prisão preventiva é uma medida cautelar, ela está na parte do Código de Processo Penal que trata das medidas cautelares, então ela cumpre essa função de manter uma cautela no decorrer do processo. Ela tem que observar alguns fundamentos. Quais são esses fundamentos, também chamados de requisitos primários? Um dos requisitos primários é o fumus commissis delicti, que nada mais é do que a prova de uma materialidade seguida da existência de indícios de autoria. O juiz ele analisa isso, olha, ocorreu um crime, está ligado muito ao fato típico, tem uma conduta aqui que se amolda a um artigo do Código Penal, então existe aqui um cometimento de um delito. Existem indícios de quem cometeu esse delito? Existe. Então esses são os indícios de autoria. É bom que você entenda, doutor, você doutora, que não é necessário prova real da autoria, basta meros indícios. É isso mesmo, indícios. Mas esses indícios eles precisam ser concretos, baseados em alguma prova colhida durante esse inquérito ou durante a prisão. O outro requisito é o perigo in libertatis, que também é um nome muito chato de dizer, que seria o perigo do réu em ficar em liberdade. A gente vai discorrer um pouco sobre esses dois princípios e vamos entrar na nossa tese da noite, que é a ineficiência dos órgãos de controle de Estado. Você tem a opção, se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês me falam se a velocidade está boa, se não está. Pode falar nos comentários que a gente vai moldando, essa é a nossa primeira live. Então pode ser que eu esteja falando meio rápido, pode ser que eu esteja falando devagar. Então vamos falando, você pode mandar um comentário aí. Beleza, vamos lá. O juiz, quando ele decide converter a prisão em preventiva, ele tem que se basear em 3 fatores primordiais. Motivação é uma das primeiras, excepcionalidade e proporcionalidade. O que seria essa motivação? Assim como todas as outras decisões que o juiz profere, todas as decisões precisam ser fundamentadas. Ele não pode ali, a critério próprio, por seus próprios sentimentos, por paixão, decidir em algum caso. O artigo 93 da Constituição é claro que todas as decisões precisam seguir um fundamento. Esse fundamento tem que constar em lei. O segundo critério, que seria a excepcionalidade, ele vem ali constante do artigo 282, parágrafo 6º. O parágrafo 6º ele diz: a prisão preventiva ela só será cabível quando o juiz não puder substituí-la por outras medidas cautelares. Nesse momento, você advogado, você advogada, você tem que ter noção
que o magistrado ele está condicionado a aplicar medida cautelar. E ele só pode converter em prisão preventiva caso ele faça fundamentadamente que aquelas medidas cautelares são ineficazes para o decorrer do processo. Então fique muito atento a isso. Artigo 282, parágrafo 6º. Anote no seu caderno, não sei se você está acompanhando, é muito interessante que você anote isso, que o juiz ele só pode converter em preventiva se alguma outra medida cautelar não fizer sentido para o processo. Uma outra coisa que ele deve observar é a necessidade da prisão. A necessidade da prisão está muito relacionada à aplicação da lei penal. Por exemplo, um crime famoso ou algum crime que gera repercussão nacional, o juiz analisa o auto de flagrante e fala, nossa, fulano de tal praticou tal crime. É uma pessoa famosa e ele tem alguns mecanismos que ele pode usar para coagir testemunhas, para fugir e para outras coisas, e o juiz fala assim, nossa, nesse caso eu entendo necessário a conversão da prisão em preventiva. Tudo bem, até é normal. E ela deve seguir uma proporcionalidade. Mas ao final dessa live eu vou falar com vocês sobre um ponto muito interessante, que é a provisoriedade a prisão preventiva. Ela tem caráter provisório. E em muitos casos ela se estende até o final do processo, até a prolação da sentença. Então ele fala um pouco sobre essa falta de tempo que também acarreta a nulidade. A nulidade, não, a inconstitucionalidade da prisão preventiva. Mas seguindo, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele elenca ali os rolos que são possíveis à aplicação da prisão preventiva, que são garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ele não fala, percebam, doutores, que ele não fala para evitar reiteração criminosa. Ele não fala em nenhum momento para procurar evitar reiteração criminosa, ou ele vai entrar ali para a garantia da aplicação da lei penal, ou na ordem pública, que são dois conceitos muito vagos e que são poucos debatidos por advogados em sede de resposta à acusação, em sede de pedido de prisão, de revogação de prisão preventiva, em habeas corpus. São poucos debatidos, que é essa coisa vaga. Quando a lei fala ordem pública, o que seria a ordem pública? A ordem pública seria a paz social? Seria o judiciário não autorizar a revogação da prisão ou manter o réu custodiado para manter a paz na sociedade? Seria esse o papel do judiciário? Seria esse? Seria o papel de fazer com que as instituições tenham credibilidade? Será que essa é a função da prisão preventiva? Eu penso muito que o judiciário, por ter esse critério vago, usa muito o critério de garantia da ordem pública para decretar a prisão preventiva. E isso vocês devem combater com muita sagacidade. Você deve levar isso ao Tribunal de Justiça do seu estado, ao Superior Tribunal de Justiça e ao STF. Seguindo, pessoal, esse rol, ou pelo menos o conceito deles, deveria ser taxativo. Por ser uma medida cautelar, a lei deveria trazer ali, olha, será cabível a prisão preventiva em tais e tais casos. No projeto de lei do Código Penal, do Código de Processo Penal, havia um rol taxativo. Só que no decorrer do processo foi alterado o texto e não veio com rol. Até mesmo por questões de manter a convivência e a paz na sociedade. Então é o seguinte, por ter critério cautelar, quando o juiz decreta a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, e ele o faz com base em critérios abstratos, essas prisões são inconstitucionais. Aliás, o próprio inciso é inconstitucional. São coisas que já estão sendo questionadas em ações diretas de constitucionalidade, a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Pessoal, mudando um pouco o rumo da conversa, e eu quero que vocês me falem aqui se está muito rápido, se não está. Talvez eu esteja falando muito rápido. Eu tenho muito essa mania de querer falar muito rápido, as coisas vêm na cabeça e eu vou falando. Então, me manda um comentário aqui
falando se a live tá boa, se a velocidade tá certa, pessoal. Vamos participar. Seguindo. Princípios norteadores das prisões cautelares e do ordenamento jurídico em si. Princípio da taxatividade e princípio da legalidade. O que diz o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade diz que o Estado ele deve falar para o cidadão o porquê daquela norma, até onde aquela norma é aplicável. E o princípio da legalidade diz o seguinte: a administração ela só pode fazer o que está em lei. Ela é obrigada a fazer o que está em lei. O particular, por sua vez, ele pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Mas a administração, o poder judiciário, ele está vinculado ao princípio da legalidade e tem que cobrir o que está em lei. Então é o seguinte, se a taxatividade diz que as coisas devem ser determinadas e a legalidade diz que o judiciário tem que cumprir a lei, quando o juiz ele fala, olha, fulano de tal é dono de posses, e por isso ele pode coagir uma testemunha, ele pode vir a delinquir, o que estaria fazendo o judiciário? O judiciário ele estaria dando conceitos a algo que é genérico no próprio Código de Processo. E como todos vocês sabem, a Constituição ela estabelece competências. Não cabe ao judiciário, enquanto órgão apreciador de demandas, dar conceitos a normas que seriam de competência do legislativo. Então, baseado no princípio da taxatividade e da legalidade, as quais você deve usar na sua peça, de pedido de revogação de prisão, de pedido de habeas corpus, você deve falar, magistrado, princípio da taxatividade diz isso, princípio da legalidade diz isso, que Vossa Excelência respeite-os. Respeite-os. Você como advogado, um advogado que tem coragem, que não é um advogado que está ali com medo do magistrado chamar a sua atenção, você tem que exigir isso. Se possível com sustentação oral, tanto no tribunal quanto no STJ, mas você tem que falar sobre isso. Para resumir, talvez você esteja notando, talvez não, mas para resumir, ordem econômica, garantia da ordem econômica. Ordem econômica, pessoal, é muito difícil de ser usado. Por quê? Porque é quando o judiciário ele converte a prisão em flagrante preventiva, quando o acusado ele pode voltar a delinquir e esse crime pode gerar muito prejuízo aos cofres públicos. Então, por isso que a lei fala em prejuízo da ordem econômica. Quando ele fala para garantir a instrução criminal, pode ser o seguinte, olha, o acusado em liberdade, ele pode prejudicar a colheita de uma prova. Vamos supor que seja a oitiva de alguma pessoa. O acusado em liberdade, ele pode ter contato com essa pessoa e falar, olha, se você falar isso, você pode morrer, pode ameaçar. Existem N motivos para que ele possa fazer isso. Então, quando você ouve, ou quando um juiz ele decreta com base na garantia da instrução criminal, é que a colheita de provas não seja prejudicada pela liberdade do acusado. Seguindo um pouco aí, pessoal, para garantir a aplicação da lei penal, para garantia da ordem econômica e para garantia da aplicação da lei penal, é a tese que eu quero conversar com vocês agora. Uma tese que não é muito usada por advogados e que já foi usada. Então, pega um papel, uma caneta ou pega o seu notebook e anota tudo que eu vou falar a seguir para você usar nas suas peças. E isso é uma coisa que eu quero falar com você também. As nossas lives, elas vão ser transcritas e vou te mandar um PDF para que você possa usar a tese toda detalhada e colacionar na sua peça. A minha intenção é agregar na sua advocacia para que a advocacia criminal suba o nível. Entenderam? Então lá, vamos seguindo, pessoal. Garantia da ordem econômica e para a garantia da aplicação da lei penal. Aqui entra um grande debate, senhores. Teria o judiciário bola de cristal? Poderia o juiz afirmar que ele está mantendo o cara preso porque ele pode vir cometer crimes? Ora, se eu estou julgando com base num direito penal hipotético, a presunção da reiteração criminosa ela não pode se sobrepor à presunção da inocência. A presunção da inocência ela está lá na Constituição.
Existe algum lugar na Constituição que fala de presunção de reiteração criminosa? Amigos, doutores e doutoras, nas peças de vocês têm que falar que não existe princípio da reiteração criminosa. O juiz ele não pode, com base nisso, ele não é vidente, ele não pode basear a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública em uma coisa que sequer aconteceu. O princípio da presunção de inocência, ele se sobrepõe a qualquer outro princípio. E cabe a você, advogado, a você, advogada, questionar isso nos autos. Fala para o magistrado, excelência, como pode você me dizer, baseado em fatos abstratos, porque se o magistrado falar assim, ele já cometeu 25 delitos, um atrás do outro, foi colocado em liberdade, preso, colocado em liberdade, preso, colocado em liberdade, preso, e ele voltou a cometer um delito, a gente pode dizer o seguinte, ele pode vir a reiterar um crime. Estamos aí baseados num fato concreto, que ainda assim é uma previsibilidade feita pelo magistrado. Então, garantia de ordem pública e para aplicação de lei penal são critérios utilizados que fogem da competência do judiciário. E você tem que alegar isso nas suas petições. Por exemplo, o periculum in libertatis, que são dos critérios para a conversão da prisão. Como que o juiz pode, de forma abstrata, falar que o réu em liberdade é perigoso? Como é que pode o juiz, ele tendo aquele leque de opções das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal, falar assim, você precisa ficar preso. O Código Penal não tem nenhuma medida diversa da prisão que assegure que você não vai cometer um crime, que você não vai fugir, que você não vai atrapalhar as investigações. Tudo bem, seguindo. E aqui é o seguinte, eu vou te falar de alguns critérios que os magistrados observam quando vai falar sobre garantia de ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Por exemplo, o acusado ele agir em concurso de pessoas? Por exemplo, o acusado ele agir em concurso de pessoas. Existe um risco maior dele conversar com alguém, de algum comparsa que está solto, atrapalhar as investigações? Sim, é possível. É possível. Mas eu vou falar para vocês sobre mecanismos que o Estado tem, que o Judiciário tem, para coibir isso. Você pode observar, se você tiver com o seu Vademecum aberto, vai lá no 319 e vê. O Judiciário ele tem as opções de monitoramento eletrônico, comparecimento em juízo, ele pode recolher o passaporte do réu, ele pode determinar que o réu não se encontre com determinadas pessoas. Então ele tem vários mecanismos. Recolhimento domiciliar, pessoal. O juiz ele pode, e aí logo na sequência eu vou te falar de dois pedidos que você tem que acumular, que vai fazer com que seus pedidos sejam mais analisados e talvez mais deferidos. Vou falar na sequência de medida cautelar diversa da prisão. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, são vários mecanismos. O judiciário, o magistrado, ele não pode, gente, não pode, ele tem que respeitar o que está no código. Então, você advogado, você advogada, perdão, vou tomar uma água porque a garganta está secando. Você advogada, você advogado, você tem que bater nessa tecla. Que o juiz ele tem um leque de opções e que não convém, na oportunidade, que ele aplique a prisão preventiva, pessoal. É medida excepcional. O código fala a prisão será decretada de forma excepcional. O nosso sistema carcerário ele é como um campo medieval. As pessoas entram lá sem cometer crimes e saem de lá verdadeiros criminosos. Você tem que falar isso para o judiciário. Se possível, despache direto com o juiz. O juiz ele gosta daquele advogado que ajuda ele. O bom advogado é aquele que ajuda o juiz na sequência do processo. O Código de Processo Civil Novo trata do princípio da cooperação processual para aproximar mais as partes e o juiz. Então você não tem que ver o juiz numa pirâmide como alguém que está acima de você, como o seu superior. Não, vocês estão no mesmo terreno plano.
Vocês estão ali, para produzir a prova que talvez prove a inocência, e o Ministério Público está lá para provar a culpa. E o juiz analisar essas provas de forma imparcial. Então vai aqui, só para a gente seguir com a dica, pessoal, nas medidas cautelares está lá recolhimento domiciliar e prisão domiciliar. Muitos advogados questionam, não têm dúvidas, ou confundem prisão domiciliar e recolhimento domiciliar. A prisão domiciliar ela tem um caráter humanitário. Ela é aplicado quando o réu tem alguma condição pessoal, por exemplo, idade, gestante. Então você vai ver lá que é uma condição pessoal. Recolhimento domiciliar não. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa da prisão. Então não confunda isso. Qual é então a dica que eu tenho para vocês quando for pedir a revogação da prisão preventiva e pedir para aplicar uma medida cautelar diversa da prisão? Anotem. Quando você tiver o seu cliente detido, preso, você vai falar para o magistrado: Excelência, fulano de tal, além de possuir residência fixa, ter emprego próprio, ele pode comparecer diariamente em juízo para assinar o formulário. E além disso, ele pode ser monitorado, devendo Vossa Excelência dizer onde pode ou não ele trafegar, caminhar. Então é monitoramento eletrônico com comparecimento diário. A maioria das vezes o advogado não fala do comparecimento diário. E o comparecimento diário dá uma sensação de controle para o magistrado. Ora, se o cara está vindo aqui todos os dias assinar, quando ele não vier, eu posso eu mesmo decretar prisão preventiva. Até porque o descumprimento de medida cautelar enseja a decretação de prisão preventiva. Então, com essa sensação de controle, que é o monitoramento, que é o comparecimento diário, entenda, diário não é semanal, não é mensal, é diário. Nós estamos aqui falando de sensação de controle por parte do magistrado. Anotem essa dica, façam esses pedidos em suas teses e depois me falem o resultado. Então, é isso. Cumula a monitoração eletrônica com comparecimento diário. Beleza? E aí é o seguinte, eu queria atentar vocês também para um ponto que talvez não seja observado. A monitoração eletrônica ela não serve apenas para delimitar espaços e o magistrado apenas ficar visualizando onde esse acusado está. Ela também serve para que outras medidas cautelares sejam melhores cumpridas. Imagina que o juiz fala: fulano de tal, você não pode chegar próximo da residência da testemunha X. Então, ele vai usar a tornozeleira eletrônica, o monitoramento eletrônico, para visualizar se ele chega ou não chega. Então, veja que a tornozeleira eletrônica não é uma medida cautelar única só dela. Ela serve para garantir o efetivo cumprimento das demais. Então, talvez você não tenha observado isso, mas é uma coisa muito interessante de você arguir nas suas peças, que o monitoramento eletrônico ela não serve só para o controle em si que foi criado, mas para a garantia das outras medidas cautelares diversas da prisão. Então vamos lá, pessoal. Vamos encerrando, porque já está chegando em 30 minutos, é a minha intenção, que não é isso. Mas tem algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês ainda. A função do Poder Judiciário não é e nunca foi garantir a paz na sociedade. Imagina que você tem o seu cliente preso, o magistrado vai lá e pela garantia da ordem pública, que é um critério vago, ele mantém preso. Por que isso? Por que ele faz isso? Pressões da mídia. A mídia, hoje em dia, querendo ou não, ela acusa e condena antes mesmo de existir um devido processo legal. Então, o magistrado, para manter a sociedade no padrão, para manter a sociedade reta, a credibilidade das instituições, como pode ser questionado o Poder Judiciário? Fulano de tal cometeu um delito e ele vou conceder a liberdade provisória, como pode? O Judiciário entrará em descrédito. Então, a função dele não é essa. Que ele baseie a fundamentação dele de forma concreta, mas não para garantir isso. Quem tem que garantir isso é o Poder Executivo, é a polícia. O Judiciário não se presta para praticar a segurança pública. Não é esse o papel dele. E você como advogado, você como advogada tem que defender isso nas suas teses. Então é o seguinte, seguindo,
Eu já falei sobre o controle, já falei sobre os princípios da prisão preventiva, sobre o que você tem que acumular nos seus pedidos. E agora eu estou falando sobre as funções típicas do judiciário, e que uma delas não é manter a paz. Isso demonstra também um caráter inconstitucional da medida cautelar, que seria a prisão preventiva, que o judiciário está fazendo uma coisa que não cabe a ele, está ferindo ali o princípio da separação dos poderes. Você também tem que arguir isso. Outra coisa que os magistrados fazem, e que Zaffaroni já dizia há muito tempo no direito penal, é que eles têm um periculosômetro. Como é que ele diz? Eu até anotei aqui porque é uma palavra difícil. É um periculosômetro. O magistrado ele vai lá e fala assim, olha, eu estou mantendo o réu preso porque ele é muito perigoso. E aí, cadê os fatos concretos? Cadê que ele já cometeu vários delitos? Cadê que o crime foi cometido de uma forma muito perversa? Cadê? Então, assim, esse periculosômetro não cabe ao magistrado. Ele não detém isso. Então, esse periculosômetro, que já foi citado por Zaffaroni, ficou muito famoso no direito penal, não cabe ao magistrado também auferir isso à hora de converter ou não a prisão em flagrante. E vamos seguindo aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Pessoal, para finalizar. Fundamentação. Você tem que bater muito forte nas decisões fundamentadas em fatos concretos. O juiz ele deu uma decisão e essa decisão ela não tem fundamento concreto, você recorre. Você vai para as instâncias superiores ou pede um juízo de retratação. Fala, magistrado, excelência, isso não pode. Ou você siga o que determina a lei e a Constituição, ou você me dá um critério concreto para manter a prisão do meu cliente. Passando disso, não. Peça sempre a fundamentação. E uma forma de você forçar a fundamentação é dizer o seguinte, excelência, com base na Constituição, no que prevê o artigo 93, salvo engano 93, quero que Vossa Excelência, se não conceda a prisão preventiva, que fundamente com bases concretas o motivo de estar preso. Entenderam? É isso que eu quero de vocês, pessoal, manter e jogar o nível lá em cima. Vamos falar mais aqui. Pessoal, no Brasil é isso. Prisões preventivas no Brasil ficou banalizado. Um dos motivos de eu criar o canal foi para falar sobre teses que não são faladas ou que são vistas por pontos diferentes dos advogados e dos magistrados e do próprio Ministério Público. Então essa questão da prisão cautelar ter sido banalizada, pessoal, isso tem que ser combatido. A população brasileira, se você pegar o número de encarcerados, é uma coisa horrível. Uma coisa horrível que, se seguir esse padrão, chegaremos a um ponto que a sociedade estará 50% presa e 50% solta. Alguma coisa tem que ser tomada, alguma medida tem que ser tomada. A prisão, ela tem que cumprir a função dela, ainda mais a cautelar. O reconhecimento da presunção de inocência, ela tem que prevalecer em relação à presunção da reiteração criminosa. E você, como advogado e advogada, tem que jogar duro nessas teses. E falando mais sobre o prazo, que eu falei para vocês que ia falar sobre o prazo, a provisoriedade da prisão preventiva, ela também não é respeitada. E ela não é respeitada por quê? Porque não existe punição. O Código de Processo Penal fala, magistrado, você tem 60 dias no procedimento comum ordinário para finalizar a instrução. Hoje em dia, pessoal, um processo rápido, digo por experiência própria, não dura menos que 4 meses. Alguns magistrados conseguem, fazendo cargas de serviço extremas, até porque são poucos magistrados para tanta demanda, conseguem fazer isso em 4 meses. Mas aquele prazo de 60 dias no procedimento comum e de 30 dias no procedimento sumário, eles quando foram criados, serviriam de base para um possível prazo de prisão preventiva. Mas não. A prisão preventiva hoje, ela é decretada quando a prisão ocorre em flagrante e ela se mantém até a sentença, quiçá até os recursos no STF. Porque o STF também não reconhece que o princípio da presunção de inocência, quando confirmado o acórdão condenatório, ele prevaleça. É um ponto que a gente ainda vai debater aqui, vou fazer uma área específica para isso, mas é um ponto questionável. E eu acho que o STF vai voltar atrás, porque gera uma insegurança jurídica e vai contra o Estado Democrático de Direito, porque também fere a Constituição. Então você também tem que alegar para o magistrado, olha, a prisão preventiva ela não serve para antecipar a pena. Ora,
Num caso de furto, réu primário, que a pena será substituída por restritivo de direitos, um acusado ficar preso 4 meses, 1 ano. Meu Deus, o que eu aconselho você é entrar com uma ação depois no juízo cível para pedir indenização. Indenização pelo tempo de prisão. Se o próprio código não prevê a prisão, como o magistrado pode decretar a prisão dele para um crime que sequer terá prisão? Então é outra coisa que você tem que ter ciência e estudar muito, pessoal. Estudar, eu nesses 9 anos, 6 atuando no crime e 9 estudando, fiz minha pós-graduação em ciências criminais, pegando essas teses, você tem que sair da média, você tem que parar de pensar no padrão, no que diz ali aqueles doutrinadores que são pró-judiciário. Então, assim, pega e sai do padrão, vai estudar, vai ter um pensamento crítico sobre o que está acontecendo. Uma outra coisa, suas peças elas têm que ser objetivas, pessoal. Ninguém vai ler uma peça com 137 páginas. Ninguém vai ler uma peça com 45 páginas. O juiz, se ele entender que o réu, ele tem direito, com 2 parágrafos, doutores, vocês demonstram isso. Então é o seguinte, se você argumentar demais, pode o magistrado falar o seguinte, olha, esse cara está querendo o quê? Me ludibriar? Então é o seguinte, peças objetivas. Você como um advogado master, um criminal master, você vai fazer o seguinte, sua peça vai ser enxuta. 1 ou 2 jurisprudências que se adequam ao seu caso. Não 10 jurisprudências. Isso é outra coisa que a gente vai tratar em uma live diferente. Por hoje é isso. É a tese, eu vou pegar a live, vou deixar ela gravada, vou disponibilizar o PDF para vocês e vou mandar lá no grupo. Alguma dúvida? Restou alguma dúvida? O que acharam desse... Desculpem. O que acharam dessa primeira exposição? Me dê um feedback, pessoal. Vamos lá. Valeu, o pessoal que entrou aí. Roberta, João, obrigado. Pessoal que ainda vai ter muita coisa boa no grupo e nas próximas lives. Vamos talvez migrar todas para o YouTube. Ou talvez continuaremos aqui, também é uma plataforma muito boa. Obrigado, Dayana, Wellington, Roberta, Dr. Guilherme, lá de Formoso, Araguaia, um grande amigo. Valeu, Guilherme, por acompanhar a live. Beleza. O que eu falo para vocês é que vocês têm que colocar em prática. Porque só conhecimento, pessoal, não serve para nada. Conhecimento tem que ser prático. Você escuta, você faz. Você escuta, você faz. Beleza? Então é isso. Vamos encerrando a live. Eu vou mandar ela lá no grupo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida ou qualquer pergunta extra pode ser sanada lá no grupo. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima live.